Olá, quero aqui começar uma série que são respostas para a crise. Claro, respostas de Deus em tempo de crise. Nós estamos vivendo dias difíceis no planeta Terra. Nações contra nações, essa situação que tem acontecido na América Latina, no Oriente Médio, disputa entre nações, países colocando tarifas, e isso trazendo distúrbios e confusões. Então, a crise está se aprofundando e tem vários sinais de que Jesus cada dia está mais próximo da sua vinda, por causa de tudo que tem acontecido no nosso globo. Quais são as respostas de Deus para esse tempo de crise? Como historicamente tiveram muitas crises no nosso globo terrestre, e Deus tem respostas para nós, com certeza. Eu vou pegar aqui o profeta Abacuque, que viveu num momento de forte crise na nação de Israel, e como Deus nos ajuda a entender as respostas dele para o tempo de crise. Mas antes de entrar propriamente dito no profeta Abacuque, vamos ver alguns pontos importantes para a gente ficar firmes na crise. Primeiro, a gente precisa entender que Deus é soberano, Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e fim, diz o Senhor, o que é, o que era, o que há de vir. Isso está em Apocalipse 1:8. E o profeta Isaías, falando um pouco sobre a soberania de Deus, o que o profeta fala para nós? Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra remota, o homem do meu conselho, porque assim o disse, assim o farei vir. Eu o formei e também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Então, o profeta Isaías, como os profetas do Velho Testamento, dos quais todos eles têm acerto de 100% das suas profecias, diferente dos profetas do Novo Testamento, que no Novo Testamento Deus deu o Espírito Santo aos seus filhos, não há necessidade agora que algum profeta venha dar direção, porque agora Deus fala através do Filho, como está escrito em Hebreus 1:1, que havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, a nós nos falou nos últimos dias pelo Filho. Então Jesus é a direção de Deus para toda a nossa vida. Deus está no controle de tudo, também lá em Hebreus 12 fala a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, a graça que Deus nos deu, nós devemos retê-la, tendo um coração humilde e quebrantado, Porque está escrito que aquele que se humilha recebe maior graça de Deus, Vamos, então,
reter a graça e servir a Deus com agradável, com reverência, com temor, com piedade, porque Deus é um fogo consumidor. Então Deus, como os profetas têm profetizado desde a antiguidade, né, havendo Deus falado pelos profetas, Deus está no controle de tudo. Satanás foi aniquilado ou não destruído definitivamente pela obra da cruz, porém ele está aí, vive solto nessa terra, fazendo muita confusão. Mas a crise não deve abalar a nossa fé, porque o Senhor Todo-Poderoso reina, né? E o que Deus quer é que as pessoas se arrependam e se voltem para Ele, né? Quer que todos se arrependam. Então Deus é longânimo, não querendo que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. Essa é a vontade de Deus para o nosso mundo de hoje. Nós recebemos, quem se converteu, entregou a vida a Jesus, recebeu um reino, como está escrito em Hebreus, inabalável. E por isso a gente deve servir a Deus de maneira agradável, procurando ser agradáveis a Ele, porque também o crente, nós vamos estar diante do tribunal de Cristo para prestar conta de tudo que fizemos. Porque tem nessa crise, em geral, vem provas sobre nós, né, para nos provar e testar, né, como coisa estranha, Pedro vai dizer, mas devemos nos alegrar no fato de sermos participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se a gente sofrer pelo nome de Cristo, somos bem-aventurados. Então, o sofrimento pelo nome de Cristo glorifica a Deus, porque o juízo começa na casa de Deus. Então, se você, como um crente, tem sofrido situações difíceis por causa de Jesus, fique firme, né? Porque Deus está te provando como um filho, né? E qualquer que Ele recebe como um filho, qualquer que Ele prova, Ele mostra que nos ama, e quando Ele nos disciplina. Então, glória a Deus, fique firme. Então, primeira coisa no tempo de crise Deus é soberano. Segunda coisa confie nele, confie no Senhor, né? Confiança é essencial para nossa saúde espiritual, física, emocional, porque nossa vida está na mão do Senhor. Nossa fé, desde o princípio, como já passamos a crise, por exemplo, do Covid, nossa fé não era na vacina, nossa fé estava no Senhor, porque o Espírito Santo está nos conduzindo, Ele nos socorre, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque a gente não sabe orar como convém, mas ele conhece tudo, Ele sabe tudo, Ele está no controle de tudo. Ele nos mantém no rumo da glória de Deus, se a gente continuar confiando. Confia no Senhor, porque Ele te conhece, Ele te destinou ou predestinou para ser como Jesus, né? Ele está fazendo uma obra em nós para nos fazer parecidos como Jesus, não apenas fisicamente, mas especialmente em termos de caráter e obras de tudo que Jesus fez, Ele também faz por nós. Lembramos sempre, como Paulo diz aos Coríntios, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Logo, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, e se a gente sofrer por Ele, também por Ele seremos glorificados. Então, um dia seremos como Ele, quando a trombeta lá no céu soar e os mortos ressuscitarem incorruptíveis e os vivos forem transformados, glorificados,
né, seremos como o Senhor e vamos reinar com Ele. Primeiro, vamos reinar com Ele na terra durante o milênio. A gente pode falar mais sobre isso depois. E daí por diante, vamos estar com Ele, porque nós vamos ter a vitória sobre tudo, né? Teve em Apocalipse 12, está escrito que houve uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos foi derrubado, o qual diante do nosso Deus acusava de dia e de noite. E eles, quer dizer, eles e nós, o vencemos pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, não vamos temer, vamos confiar, nós vamos vencer a carne, o diabo, porque no final seremos glorificados, né? Como aquela canção maravilhosa, Diante da Cruz, que eu quero recitar. Ó Deus, me sondas, me conheces, mesmo quando falho eu sei, me amas, estás presente eu sei, me amas eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor, tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas. Essa é a pequena introdução para ficar firme em tempos de crise. Então, que o Senhor te faça confiar, primeiro, que Deus é soberano, e segundo, põe toda a sua fé e confiança no Senhor. Ele nos tem nas mãos dele. Nada que nos acontece não passa desapercebido aos olhos do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o princípio, o fim, Ele sabe tudo, conhece tudo, pode tudo, e Ele é nosso Pai. Se Deus é seu Pai, fique firme como filho, confiando que o seu Pai é todo-poderoso, tem aquele peito largo, e Ele cuida de tudo na nossa vida. Nada vai passar desapercebido, como está escrito em Romanos, capítulo 8, que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, tudo colabora para o nosso bem, porque fomos chamados segundo o propósito de Deus. E aí, amando a Deus, ficamos seguros no esconderijo do Altíssimo, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará mesmo em tempos de crise, como estamos vivendo. Então, fique firme, dê graças a Deus, entregue seu coração totalmente a Jesus. Se você ainda não nasceu de novo, entregue-se a Ele, arrependa-se dos seus pecados, confesse que Ele é o Senhor, abrace a sua verdade, seja fiel ao Senhor, entregue tudo que você tem a Ele, Ele cuidará de você, em nome de Jesus. Então, um grande abraço. Próximo vídeo vou entrar propriamente dito no tema, na continuação do tema, respostas de Deus para a crise, através do profeta Abacuque. Vamos nos aprofundar um pouco nesse pequeno livro do profeta Abacuque. Um grande abraço, fica na paz, em nome de Jesus. Amém.